vossas Bíblias, quem assim quiserem, logo no princípio, em Apocalipse. É verdade? Não, Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis e no capítulo 6. E então em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, podemos ler o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Então, nesta passagem, quando comecei a meditar neste capítulo, nestes versículos, sobressaiu-me em todo o tempo pecado. E sabemos que o pecado todos os dias anda ao nosso redor, o inimigo anda ao redor de nós também, para nos cagar, para nos confundir, para incutir doutrinas que muitas vezes não são as de Deus, mas elas vêm camufladas com roupagens, como se fossem palavras vindas do céu. De forma que nós vamos ficar confusos, nós vamos ficar na dúvida, muitas vezes nós acabamos por ceder a essas palavras vindas do exterior, quando na realidade nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Mas elas são incutidas em nós, assim como este fruto foi incutido na vida de Adão e Eva, de forma atraente, de forma agradável, de forma vistosa aos nossos olhos. Porque é assim que o pecado se veste, de forma atrativa, para que a gente possa, assim, olhar para ele e nos deixar influenciar e cair na tentação, como assim Eva e Adão caíram. Sabiam que não podiam comer daquele fruto, não podiam tocar naquela árvore e tinham tudo demais para a sua vida, mas mesmo assim chegou lá um intruso e fez com que aquele pensamento fosse mudado. Porque o inimigo é tão astuto que consegue moldar a nossa mente se a gente não estiver alicerçados plenamente na palavra do Senhor. E mesmo alicerçados plenamente na palavra do Senhor, Ele consegue muitas vezes fazer ninho nas nossas mentes, ao ponto de conseguir mudar o rumo de cada um de nós. Então nós não podemos garantir que estamos plenamente salvos, não podemos garantir que estamos plenamente seguros e pode vir o que vier que nós não vamos cair na tentação. Porque isso é um pensamento errado. Então todos os dias, temos que vigiar, todos os dias temos que pedir força e capacitação ao Senhor para que não caímos, para que a gente não caia na tentação do inimigo. E depois, quando a gente cai no caminho, quando a gente tropeça naquilo que não vem de Deus, o engraçado é que nós tentamos sempre arrastar alguém atrás de nós. Porque vamos ter tendência a passar essa palavra
esse pensamento, esse fruto proibido que foi incutido na nossa vida para a vida de mais alguém. E muitas vezes conseguimos mais incutir uma palavra errada ao próximo que uma palavra de salvação. Porque o inimigo consegue preparar aquele prato de lentilhas tão bem na nossa vida que nós ficamos tão saciados com ele e nós vamos espalhar esse veneno para aqueles que estão juntos de nós. Vamos argumentar que aquele é que é o caminho, que aquela é que é a verdade, que aquela é que é a forma correta de nós estarmos e agirmos perante o mundo. Vamos argumentar aquilo de tal maneira porque achamos e estamos convictos que aquilo é que é a realidade. E pior que isso é que muitas vezes, nos dias de hoje, o inimigo consegue colocar-nos com a Bíblia na mão, consegue-nos colocar a palavra de Deus na mão para a gente argumentar contra a sua verdadeira palavra de Deus. O inimigo consegue distorcer de tal maneira a palavra de Deus que muitas vezes usa-se a palavra de Deus para justificar uma atitude pecaminosa. Usa-se a palavra de Deus para argumentar o caminho que o inimigo quer. Usamos a palavra de Deus para desviar do próprio caminho de Deus. E essa é uma das estratégias que o inimigo hoje usa muito, diariamente, constantemente, nas redes sociais, nos YouTubes e por aí fora, onde a palavra de Deus está. Nós vemos tantas vezes grandes pregadores, grandes palavras, grandes pensamentos, com muitos seguidores. E se nós formos analisar a vida de quem está por trás daquilo tudo, não é um homem de Deus. É alguém que somente pretende ter seguidores, alguém que só pretende ter visualizações, alguém que pretende usar aqueles que verdadeiramente andam na palavra de Deus para assim seguir e eles conseguirem horas de visualizações e usufruírem de lucros ao fim de algum tempo. Então, quando nós damos ouvidos ao inimigo, quando nós abrimos portas para que o pecado entre em nós vamos usar tudo para encobrir muitas vezes o pecado na nossa vida. Como bem se lembram, Adão e Eva fizeram cintas de folhas de figueira para se cobrirem, porque estavam nus. Então, quando nós estamos em pecado, quando nós deixamos que o inimigo entre na nossa vida, nós vamos arranjar pequenas roupagens para cobrir o nosso pecado. Nós vamos arranjar frágeis vestimentas para cobrir as nossas costuras. Nós vamos usar o que quer que seja para encobrir as nossas transgressões. Porque sabemos que estamos em pecado, porque há pecado que nós sabemos que pecamos, nós temos consciência dele, e então nós queremos, perante a sociedade, perante o mundo, perante muitas vezes a igreja, conseguir camuflar essas posturas, essas atitudes pecaminosas na nossa vida. Então não nos importamos com aquilo que vestimos, mas vamos usar pequenas roupagens, pequenas folhas de figueira tecidas na nossa vida. Porque sabemos que a folha da figueira é frágil, sabemos que a folha da figueira não é uma roupa que possa durar por muito tempo, mas assim é, muitas vezes, os nossos argumentos perante a igreja, perante os amigos, perante aqueles que estão mais próximos de nós, para encobrir aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. E quando assim é, quando nós entramos no
caminho do inimigo, quando nós abrimos brechas, quando nós deixamos que o pecado possa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, quando nós deixamos que o pecado possa entrar nas nossas casas, muitas vezes o entusiasmo que nós tínhamos pelas coisas de Deus, o entusiasmo que nós tínhamos para vir à casa do Senhor, o entusiasmo que nós tínhamos para ler a Bíblia, o entusiasmo que nós tínhamos para louvar, Ele vai fazer com que o desinteresse possa também entrar em nós. Vamos ocupar-nos, vamos nos distrair, vamos procurar outras coisas e todas estas nos levam a adorar, a agradecer, a colocar Deus com um sorriso das nossas atitudes. Tudo isto se vai desvanecer e nós vamos nos ocupar com outras coisas infúteis na nossa vida. E podemos reparar que quando nós, cristãos, estamos numa vida sã com Deus e depois nos afastamos do Senhor, nós vamos querer também afastar daqueles irmãos que continuam no caminho da verdade. Aqueles irmãos que continuam a vir à igreja, aqueles irmãos que continuam a adorar, a glorificar e a agradecer a Deus. Muitas vezes, aqueles que já estiveram connosco vão acabar por se querer afastar, porque eles seguem o caminho e vão muitas vezes digam que eles adoram, que eles assim cultuam a Deus, mas de outras formas. Que Deus está em todo lugar, que Deus está onde quer que eles estejam, mas a palavra do Senhor também diz que não os deixeis reunir. Então, se Deus na sua palavra diz não os deixeis reunir, temos que tirar, separar um pouco de tempo para estar na casa do Senhor. Temos que vir buscar forças, temos que nos fortalecer, temos que vir mesmo beber água da fonte que jorra do alto aqui neste lugar. Amém? Então, nós podemos ver que quando o pecado entra, nós queremos nos esconder, queremos nos afastar e temos mesmo vergonha de Deus na nossa presença. Deveríamos sim ter vergonha de nós, porque nós é que pecamos, mas não, nós vamos ter vergonha de Deus na nossa vida. Isso podemos ver em Gênesis 3, do versículo 8 ao 13. Vamos ver, passar os olhos nessa passagem. Podemos ver que Deus passeava por esse jardim e Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, esconderam-se por entre as árvores. E Deus chamou Adão e perguntou: onde estás? E Adão disse que estava nu, se escondeu, que tinha vergonha. E então Deus perguntou porquê que ele estava a esconder, porquê que ele viu que estava nu. E ele disse que foi do fruto que a Eva lhe tinha dado. Podemos ver que Adão e Eva se esconderam por entre as árvores ao ouvir a voz suave de Deus. Assim é quem está em pecado. Tenta sempre afastar-se da presença de Deus. Tenta sempre esconder da presença de Deus na sua vida, porque veem que estão nus. Porque nós, ao estarmos em pecado, estamos nus, porque estamos expostos a todo o inimigo. Nós estamos sem revestimento, sem armamento para combater contra o mal, porque estamos já despidos de toda a presença do Pai. E quando nós pecamos, a culpa nunca é nossa. A culpa nunca é de nós próprios,
apesar de nós termos o conhecimento. E nós ouvimos aqui que Adão diz que foi a Eva, ou a sua mulher, que lhe deu o fruto. E a Eva, ou a mulher, diz que quem a convenceu foi a serpente. Então aqui vemos uns empurrar a culpa uns para os outros, porque ninguém quer assumir a sua própria culpa. E assim, ao pecado, quando entra nas nossas casas, cria confusão, cria bagunça, porque a culpa não é de ninguém. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre daquele que está ao nosso lado e nós nunca reconhecemos que a culpa é nossa. Então, se Deus disse aos dois: não tomais daquele fruto, não ireis comer daquela árvore, eles ambos tinham conhecimento. Não é por ser a mulher que vai dar o fruto ao marido que ele vai poder comer. Não é por ser alguém que vem de fora convencer a mulher a comer o fruto que ela pode comer. Ela simplesmente tinha que lembrar das palavras do Senhor, que é: não tomais daquele fruto e daquela árvore, mas comei de tudo o resto. Então nós, hoje em dia, muitas vezes somos assim. Deus diz para nós não fazermos algo, para nós andarmos na vontade dele, para nós não pecarmos, para nós fazermos tudo quanto está escrito, mas a seguir vem o intruso nos nossos trabalhos, na rua, noutro sítio qualquer, e sussurra-nos ao ouvido. E nós, como Adãos e como Evas, caímos no pecado. Depois a justificativa, qual é? Foi eu que disse para fazer assim. Mas nós já temos maturidade para ter o conhecimento e dizer: não quero tomar, não quero usar, não quero viver essa palavra para mim, mas sim aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Porque o inimigo é tão astuto, porque o inimigo tem tanta estratégia, porque o inimigo conhece mais a Bíblia do que, se calhar, todos nós, e o inimigo conhece muitas vezes as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o nosso modo de viver, então ele sabe por onde é que há de entrar. Qual é a porta que está disponível para ele entrar na nossa vida? Porque tem conhecimento de nós, tem conhecimento da palavra, e jogando as duas coisas em simultâneo, é tão fácil nós cairmos nos enredos do inimigo nos dias de hoje. Porque o inimigo não brinca a ser inimigo, mas nós muitas vezes acabamos por brincar a cristãos, acabamos por brincar que somos crentes e muitas vezes nós estamos somente convencidos de uma realidade, mas quando verdadeiramente ele ataca, nós parecemos pedras de dominó, parecemos aqueles blocos de tijolos uns sobre os outros, sem estrutura, e nós desmoronamos completamente e acaba por cair tudo, a nossa vida, o nosso lar, os nossos trabalhos, tudo vai para água abaixo, porque nós não estamos verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, e então somos presas fáceis para o inimigo, somos presas fáceis para que o pecado entre na nossa vida e nós acabamos por desfalecer na vida espiritual. Amém? E isto é quando nós temos conhecimento do pecado. Mas há quem tenha conhecimento do pecado e o consegue incluir. E podemos ver essa passagem porque existe pecado coberto e pecado descoberto. Existe aquele pecado que nós pedimos perdão ao Senhor, misericórdia, e Ele nos lava e nos redime de todo o pecado. Mas há pecados que a gente não os declara, que a gente não os confessa e que a gente permanece com eles na nossa vida durante tempos, durante anos. E por vezes, se calhar todo o tempo que nós estamos cá na Terra, e as consequências depois vão ser desvastas. Então, em Provérbios 28:3, diz que
Aquele que encobre as suas transgressões e nunca prosperará. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É o que está escrito. Mas o que confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado aquele homem que o teme e que endurece o seu coração, irá cair no mal. Aqui neste pequeno versículo, escrito por grande sábio Salomão, eu creio que muito dos problemas de nós, dos cristãos, está aqui resumidamente neste versículo. Porque muitas das nossas crises, muitas das nossas decadências, dos nossos infortúnios, está aqui o princípio de todos eles. Mas sabemos, contudo, que Deus é misericordioso. Então, se Deus é misericordioso, o problema não está em cair no pecado. O problema não está em falhar, mas sim na nossa postura perante o pecado. Porque se nós pecarmos e reconhecermos e pedir auxílio ao Senhor, o nosso pecado será limpo. Por isso é que nós temos que ter uma verdadeira atitude, uma verdadeira postura perante a nossa forma de viver. Se caímos ou se cairmos, não há qualquer problema algum, porque Deus sabe que nós somos de descendência daqueles dois abençoados que nós já falamos para trás, do Adão e da Eva, que pecaram, e a partir daí nós somos dessa descendência. Nós temos o pecado incutido na nossa vida. Então é preciso que nós possamos ter a postura para conseguir lidar com o pecado na nossa vida. Porque todos nós pecamos, todos nós fizemos transgressões e fazemos, porque eu peco, vocês pecam e todos nós pecamos no nosso dia a dia. Muitas vezes, e a maior parte das vezes certamente, ou todas elas involuntariamente, mas pecamos. Mas se nós assim reconhecermos, se nós muitas vezes mesmo pedirmos auxílio ao Senhor para nos perdoar dos nossos pecados, mesmo sem saber quais são, Ele sabe, porque Ele lê o nosso pensamento, Ele sonda a nossa vida e sabe onde a gente transgrediu e a forma como transgredimos e a forma como nós estamos a lidar com a transgressão. E daí é que vem uma grande diferença. Muitas vezes nas igrejas nós vemos uns avançar e outros estagnados ou até mesmo retrocederem a sua vida espiritual. Porquê? Porque há alguns que reconhecem, há outros que deixam-se ficar com o pecado oculto nas suas vidas e automaticamente, onde há pecado, onde não há santidade, Deus se afasta de nós. Nós, para que Deus possa revelar a sua face, nós temos que estar em santidade. Como diz a palavra, sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, nós temos todos os dias que fazer uma retrospectiva da nossa vida. Nós temos que criar uma postura firme perante o pecado. Porque vemos aqui que o sábio Salomão atribuiu o fracasso dos jovens e nas suas variadas áreas na razão de ocultarem os seus pecados. Porque nós acabamos de ler há pouco que aquele que encobre as suas transgressões, este nunca prosperará. Isto significa que não vai atingir o alvo, não vai atingir a prosperidade, não vai conseguir avançar. Mas aquele que confessa e deixa alcançará, sim, esse sim, a misericórdia do Pai, que vai ser objeto da compaixão
do nosso grandioso Deus. E vamos ver o favor de Deus, o favor do alto, a vir sobre cada uma dessas vidas. E isto é Salomão quer dizer neste versículo, em Provérbios 28, 3. E nós não somos menos do que, ou mais do que o nosso conhecido Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que se arrependeu do pecado, mas também foi um homem que durante alguns tempos viveu com o pecado oculto nas suas vidas. E não é por ter vivido com o pecado oculto na sua vida durante alguns tempos que não alcançou as vitórias. Por isso nós, se também reconhecermos o nosso pecado, nós estamos sempre a tempo de, assim, também conseguir aquilo que Deus tem para cada um de nós, para cada uma das nossas vidas, para cada uma das nossas famílias, para cada um dos nossos lares. E então, como é que nós podemos ver ou saber que Davi teve o pecado oculto na sua vida durante algum tempo? É fácil. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 32 e aí está as palavras de Davi a mostrar que durante o tempo em que pecou, ou enquanto ocultou o seu pecado, a vida que ele teve. Então, em Salmos 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões ocultadas e os seus pecados apagados. Como é que é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, escreve Davi, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Então, vemos ou não vemos que Davi ocultou o pecado? Vemos aqui a mão de Deus que pesava sobre Davi dia e de noite. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus e nós também somos também. Então nós não somos mais nem somos menos do que Davi. Nós temos que ter a postura de Davi, reconhecer os nossos pecados perante Deus. Porque aqui vemos um grande testemunho das consequências trágicas e devastadoras do pecado que Davi teve. Então, como eu já referi, muitos de nós brincamos com o pecado porque não sabemos verdadeiramente qual é o sentido do pecado, não temos conhecimento do caráter do pecado porque ele é danoso. E Davi, certamente, nesta altura da sua vida, não tinha verdadeiramente o conhecimento que teve ao fim de alguns anos. E com esta lição de ele ocultar o pecado, eu creio que ele aprendeu quais eram as consequências do pecado quando é oculto. E nós, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não aprendemos por amor, mas sim temos que aprender pelas consequências. Temos que aprender pela dor e assim reconhecer que aquele momento, ou aquela atitude, ou aquilo que nós fizemos não nos deu lucro nenhum, pelo contrário, só trouxe dano para a nossa vida. E a partir daí nós vamos ficar com o legado, vamos ficar com o exemplo, vamos ficar com o testemunho, assim como Davi ficou, que aqui está escrito, para que a gente possa refletir e assim poder exaltar outros na caminhada, outros na vida espiritual, outros na igreja que têm dificuldades e que não sabem como combater o mal. Então nós vemos
que o mal, que o pecado é destruidor, que é devastador, que é aquele que vem verdadeiramente para destruir a nossa vida. Então, se nós não soubermos lidar com os nossos pecados, nós vamos verdadeiramente cair. Então é que convém nós buscarmos sabedoria, buscar a palavra de Deus para que nós consigamos ter aquela postura verdadeira, para que Ele não consiga nos revestir com aquele armamento que está em Efésios e assim combater o mal nos dias de hoje. Porque se assim nós o fizermos, a nossa vida vai ser uma vida agradável, uma vida sorridente, uma vida próspera em todas as áreas e a dor e aquilo que é trágico irá fazer parte do nosso passado e nós vamos ser verdadeiramente abençoados em nome de Jesus. Amém? Assim foi a parte de Davi quando ocultou o seu pecado. Porque ele brincou um pouco com o pecado. Porque quando chegou aquele homem abençoado, Natã, à vida dele, e o fez meditar um pouco naquilo que ele tinha feito, ele aí é que reconheceu verdadeiramente o pecado que tinha cometido no passado. Mas mesmo assim, Natã diz que a espada não se iria apartar da sua vida. Então, nós sabemos que quando nós estamos em pecado, quando nós transgredimos, a espada do Senhor está sobre cada um de nós. E eu creio que ninguém quer a espada de Deus sobre cada um de nós, mas sim a mão de Deus esticada a proteger e a cuidar de cada um de nós nas nossas vidas. E vemos aqui que a espada do Senhor não é agradável para a nossa vida, porque Davi diz: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi esgotando como em tempo de seca. Então, se nós estamos a perder as forças, se nós estamos a passar por algo desagradável, quem sabe não ser a espada de Deus na nossa vida para nos alertar do nosso caminho, da nossa vida, daquilo que nós estamos a falar. E relembrando um pouco mais, esta passagem de Davi oculta, ela trouxe grandes prejuízos, porque 3 filhos de Davi morreram. Morreu o que foi cometido em pecado, morreu Amnon, que foi morto por o seu irmão, e morreu o outro filho que quis se apropriar do trono do pai e que foi morto também por o irmão que matou Amnon. E por sua vez, esse que matou os dois também foi morto numa emboscada, numa guerra. Por isso vemos que o pecado pode mesmo trazer grandes desvastos à nossa vida. E o pecado de Davi, para quem não se recorda, foi quando Davi, certo dia, entrou lá naquele terraço, e olhou para o lado e viu alguém também a tomar banho em trajes menores. Olhou, cobiçou, começou a entusiasmar-se e assim cometeu o pecado, na qual nasceu um filho. E como se isso já não bastasse fazer adultério, ainda tentou passar para o oculto. E aqui ainda complicou mais, porque Davi tentou levar o marido da mulher com quem ele adulterou, dar-lhes uns dias de folga da guerra e mandou ir para a sua casa para se deitar com a sua esposa, e ele pensaria que aí já poderia estar livado do pecado, porque ele iria pensar que o filho seria dele mesmo e não de um desconhecido de fora.
mas ele, como era um homem temente a Deus e tinha como obrigação estar na sua campanha militar, na sua guerra para a qual foi invocado, não se deitou com a sua esposa, não foi a casa ter com a sua esposa, e Davi viu a sua vida a complicar-se. Então arranjou ainda novamente outra estratégia, que foi tentar matar esse homem. Então pediu aos militares para que o pusesse em frente, na cabeça da guerra, na linha da frente, e assim ele pudesse ser morto. Ao ser morto, ficou com a esposa, que era Batseba, e daí é que veio ser então o pai do menino, que muito cedo também morreu, consequência do pecado. E durante este tempo, enquanto Davi pecou, e enquanto não veio Natan à vida de Davi, após o filho já ter nascido e ter 8 dias ou 7 de idade, neste tempo todo o pecado esteve oculto na vida de Davi. Ele não confessou. E, pelo contrário, começou a arranjar estratégias e cada vez a focar mais para se livrar do conhecimento do povo sobre o seu pecado. Então, assim, muitas vezes nós pecamos e tentamos remediar os nossos pecados com outros pecados para que a sociedade, para que ele possa não ser conhecido no mundo. E aí, sim, é um pecado oculto que é bem pior do que aquele pecado que a gente sabe, que a gente tem consciência e aquele que a gente pede perdão ao Senhor. Então, a diferença grande não está no pecado, mas sim na forma como nós lidamos com o pecado. Qual é a minha, qual é a vossa postura perante o pecado? Era esta a palavra que eu separei, a palavra que eu quis trazer à igreja, a palavra que nos faz pensar como nós estamos perante o pecado. Pensamento para levarmos para casa: como é que está a nossa vida? E qual é a postura que eu estou a ter perante o pecado? Amém? Então, Deus, assim, deu esta palavra para todos nós. Para a honra e glória no nome do Senhor.